O que define uma criação ou realização científica não é uma hipótese isolada, mas a metodologia dos programas de investigação científica. Esse é um dos formulados, um dos pensamentos centrais do filósofo da ciência Henri Lakatos. Eu sou Diego Miranda e esse é mais Explicando Autores aqui para o canal Universo. Não esqueça de deixar seu like, caso goste do vídeo, claro, e dê uma passeada marota nessa playlist Explicando Autores, que sai sempre às segundas-feiras, às 18 horas, e em outras playlists do canal também. Claro, se inscreva, ative as notificações em sininho, escolhendo a primeira opção de todas. Antes de entrar no conjunto de reflexões aqui do pensamento do Lakatos, que apareceu ontem aqui no canal, eu sei, no Minutos Filosóficos, não custa nada comentar um pouco esse quadro, explicando autores, que apesar de ter um título meio pretensioso, não tem a pretensão de esgotar as reflexões do pensamento desse autor. A ideia é discorrer brevemente aqui em um recorte de dois conjuntos de reflexões sobre o pensamento do filósofo da ciência Henri Lakatos. Estou aqui com História da Ciência e suas reconstruções racionais. Então é isso. Uma primeira reflexão que eu queria trazer para vocês, e é central para o pensamento do Lakatos, talvez seja o que o define, o distingue de outros teóricos do mesmo ramo, que é o da filosofia da ciência, que é a ideia da criação, da inovação em ciência. Por Lakatos, a criação científica, a inovação científica se dá quando se estrutura heuristicamente, em sua totalidade, um programa de investigação científica, que vai ter uma metodologia própria, objeto próprio de investigação, características bem definidas, um núcleo protetor, uma cintura protetora, e esse é um termo que ele utiliza, que o impede de ruir por anomalias específicas ou hipóteses pontuais e também outras questões. Eu vou ler um fragmento aqui do História da Ciência e as Reconstruções Racionais para a gente compreender um pouco melhor como é que se estrutura, como é que se realiza essa metodologia dos programas de investigação científica. Ouçam bem. Em primeiro lugar, reivindico que a unidade descritiva típica das grandes realizações científicas não é uma hipótese isolada, mas antes um programa de investigação. A ciência não é simplesmente ensaio e erro, uma série de conjecturas e refutações. E aqui o ato falho. O Lakatos já coloca bem que a hipótese de anomalias ou de erros ou de questões pontuais na investigação dos dados em relação à produção científica não vai definir se aquela ciência é falível ou aquela teoria científica é falível ou infalível, se aquele enunciado é incorreto ou correto. O que vai distinguir, o que vai definir e estruturar a ciência é o programa de investigação como um todo. O enunciado "todos os cisnes são brancos" pode ser falsificado pela descoberta de um cisne preto. Mas a trivialidade deste ensaio e erro não merece o estatuto de ciência. A ciência newtoniana, por exemplo, não é simplesmente um conjunto de 4 conjecturas, as 3 leis da mecânica e a lei da gravitação. Estas 4 leis constituem apenas o núcleo do programa newtoniano. É o que ele vai chamar do cerne, da estrutura central do programa de investigação científica, que define aquela teoria científica em relação às outras e distingue em relação às demais. Mas este núcleo é tenazmente defendido da refutação por uma vasta cintura protetora de hipóteses auxiliares. E aqui é como se fosse um escudo de proteção frente aos ataques ou hipóteses e erros que venham a eventualmente refutar a teoria científica. Para o Lakatos, não existe casos pontuais que vão invalidar uma teoria científica. Ela só pode ser substituída por um outro programa de investigação científica. Aí entra na segunda parte do nosso vídeo, que vai ser sobre as classificações dos programas de investigação científica. Continuando. E mais importante ainda, o programa de investigação tem também uma heurística, isto é, um poderoso mecanismo para solucionar problemas que, com a ajuda de técnicas matemáticas sofisticadas, digere anomalias e até as transforma em comprovações. Então, um programa de investigação científica tem um núcleo bem definido, uma cintura protetora e uma heurística bem estruturada para se proteger, ou melhor, para solucionar os problemas que vier a enfrentar. No alto desses quase 5 minutos de vídeo, eu lembro, claro, não esqueça de deixar esse like caso goste do vídeo, claro, que ajuda demais. Deixe seus comentários aí, se você já ouviu falar no Lakatos, se já assistiram o vídeo aí do Minutos Filosóficos que rodou ontem aqui no canal, e é bem isso. Tem um segundo conjunto de reflexões aqui que eu queria compartilhar com vocês, que tem a ver com um desdobramento desses programas de investigação científica, que é a própria classificação dos programas de investigação científica.
Para o Lacatus, existem dois tipos de programas de investigação. Tem os programas de investigação que são progressivos e os que são degenerativos ou regressivos. Os progressivos, para esse teórico, são aqueles que vão realmente construir, inovar e fazer ciência no final das contas, porque eles vão trazer inovações científicas que os demais anteriores ou concomitantes programas não fizeram. Já os degenerativos, eles apenas adequam suas formulações teóricas à realidade dos fatos, não trazem nada de novo. Para o Lacatus, além do mais, os programas progressivos vão substituir esses degenerativos ou regressivos. Eu vou ler um fragmento para a gente compreender um pouco essa classificação, né? Entender como é que ela se insere na estruturação do pensamento do autor, especialmente na metodologia dos programas de investigação. Ouçam bem. De acordo com a minha metodologia, as grandes realizações científicas são programas de investigação que podem avaliar-se em termos de alterações progressivas e degenerativas de problemas. Então vejam, aqui com Lacatus não há que se falar em disrupções, em revoluções na história da ciência, como pensaria um Thomas Kuhn da vida, ou até mesmo em métodos anárquicos ou uma irracionalidade por trás das práticas científicas na história da ciência, como pensaria um Feyerabend. Esses interlocutores importantes do Lacatus pensam dessa forma. Já o teórico Henri Lacatus já constrói de uma forma diferente. Os programas vão ser substituídos por outros problemas completamente, heuristicamente, e não através de anomalias ou erros. Elas por si só não serão responsáveis pela destruição e pelo derrubamento de uma teoria científica em específico. E as evoluções científicas consistem na substituição, ultrapassagem no progresso de um programa de investigação por outro, ou seja, um programa progressivo em relação a um degenerativo. Esta metodologia oferece uma nova reconstrução racional da ciência. E aqui o Lacatus se insere muito bem. E ele é um pouco popperiano, mas se afasta um pouco de Karl Popper, porque afirma que existe um fundo racional na história das ciências. E é na historiografia da ciência que deve se preocupar o filósofo da ciência. Porque essa análise, essa reconstrução racional é que permite nós identificarmos o que seria uma teoria científica válida, qual é que é mais adequada à realidade dos fatos, a que deve ser substituída, a que deve ser inovada, enfim. A melhor maneira de a expor consiste em contrastá-la com o falsificacionismo e o convencionalismo, nos quais vai buscar elementos essenciais. Aqui já é uma distinção que o Lacatus faz em relação às teorias de Popper e a outras questões. Eu penso que seja bem isso, o pensamento do Lacatus é muito mais complexo, muito mais abrangente que isso, mas as ideias centrais são essas, a de um programa de investigação científica, as classificações, o que define uma ciência e o que a refuta, e quais são os elementos que possibilitam que ela se estruture em sua completude. É isso. Like, inscrição, dê uma maratonada aí nessa playlist, tá passando aí no final do vídeo, e confira outras playlists. Valeu!